O Jornal Nacional é um dos programas de maior audiência da TV brasileira há décadas. O programa mudou ao longo dos anos, mas algumas coisas estão lá todos os dias. A previsão do tempo é uma delas. Outra é a cotação do dólar. Todo mundo sabe por que a previsão do tempo é útil, mas por que a cotação do dólar é tão importante a ponto de ter lugar garantido diariamente no horário nobre? Apesar de algumas pessoas não gostarem, vivemos em uma economia globalizada, em que o comércio tem papel fundamental nas economias das nações. Isso não tem nada de novo. Muito antes da chegada de Colombo à América, o mundo já tinha correntes intercontinentais de comércio. Veja, por exemplo, a história da seda com as rotas controladas pelo lendário Gengis Khan. Mas hoje, as economias são muito mais conectadas e interdependentes, o que significa que a cotação de uma moeda será sempre uma função da sua relação com as demais moedas. Desde o fim do chamado padrão ouro, em 1971, o dólar americano passou a ser a referência mundial. É difícil saber quanto vale um real em euros ou ienes, por exemplo, sem antes fazer a conversão em dólares. Apesar disso, o dólar só costuma ser assunto em mesas de bar quando ele sai da estabilidade e começa a mostrar tendência de valorização firme. É o que estamos vendo há alguns anos e com mais intensidade nos últimos meses. Em 26 de julho de 2011, o dólar comercial fechou abaixo de R$ 1,54. Desde então, ele passou a subir consistentemente até desabrochar e fechar acima de R$ 4,00 pela primeira vez na história, em 22 de setembro de 2015, justo no início da primavera. São mais de 160% de alta em pouco mais de 4 anos. Isso significa que você poderia ter comprado $10 mil em 2011 por pouco mais de R$ 15 mil. E hoje os venderia por cerca de R$ 40 mil. Com a diferença, daria para comprar um carro. Algumas pessoas ingênuas acreditam que o dólar caro afeta apenas a classe média alta que gosta de visitar o Mickey e comprar eletrônicos em Miami. Mas a verdade é que a alta do dólar atinge a todos. O Brasil importa metade do trigo que consome. Isso significa que o dólar impacta diretamente o preço do pãozinho e do macarrão, por exemplo. Mesmo a produção agrícola brasileira fica mais cara, pois o Brasil importa a maior parte dos fertilizantes utilizados. E mais, com o dólar caro, fica mais vantajoso vender para o exterior. Assim, um produtor de carne, açúcar ou café pode achar melhor exportar seus produtos, o que reduz a oferta deles no Brasil e, consequentemente, aumenta o preço que pagamos. Isso vale também para os produtos nacionais que concorrem com similares importados. Por exemplo, um smartphone ou um computador fabricados no Brasil podem ter seus preços reajustados para cima, simplesmente porque os concorrentes importados ficaram mais caros. Ou então, porque as peças utilizadas para sua fabricação no Brasil são importadas. Até mesmo os remédios ficam mais caros, pois a maioria dos produtos de química fina utilizados na sua produção são importados. Outro problema é a dívida. Muitas empresas brasileiras têm dívidas significativas em dólar, mas geram a maior parte de suas receitas em reais. Isso significa que essas empresas precisarão de mais reais para pagar juros. E aqui estamos falando de centenas de bilhões de reais. De onde elas vão tirar esse dinheiro? A forma mais rápida e simples é aumentar os preços de seus produtos e serviços. Ou seja, o dólar sobe e você paga mais caro em praticamente tudo que vai comprar no Brasil, mesmo que nunca tenha visto pessoalmente uma nota de dólar. Em resumo, a queda do real vai pesar sobre toda a população. Seja você empresário, muambeiro, pedreiro ou enfermeiro, pode ter certeza, você vai sentir no seu bolso a diferença. Created using Powtoon.